Aleluia, glória a Deus. Pai, nós cremos que essa é uma noite totalmente de cura, de transformação, porque o Senhor tem um maná novo para nós nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus é bom demais. Meus queridos, vocês podem sentar rapidinho. Eu quero pedir a ajuda de vocês para tirar aqui para mim. Vou afastar um pouquinho aqui, por favor. Aí eu vou liberar vocês. Isso. Hoje nós estamos felizes no Senhor com essa noite de unção já aqui. E como já estamos em 2026, um novo tempo com o projeto Pequeninos. E nós trouxemos as nossas crianças hoje para apresentar para vocês. São muitas crianças novas nesse ano e nós ensaiamos bastante. Elas estão com expectativa para apresentar para vocês. Todos aqui sabem que nós temos o projeto Pequeninos aqui na igreja. Amém? Amém. Então, o nosso projeto esse ano vai completar 3 anos de existência e cada ano estamos ficando mais relevantes, estamos expandindo, estamos vivendo as palavras proféticas que o Senhor tem determinado aqui para essa casa e o projeto Pequenino faz parte daquilo que Deus tem para esse lugar. E eu quero chamar as crianças aqui rapidinho, saindo do lugar, do jeito que nós ensaiamos. Nós vamos fazer a nossa declaração e uma apresentação especial. Pode soltar a mão. Pode soltar da mão. Amém? Postura, como que é a postura? Postura de soldado, como a tia Suzana fala. Vamos fazer a nossa declaração. Ok? Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Obediência gera? Jesus. Obediência gera? Amém. Glória a Deus. Palmas para essas crianças. Pode soltar a primeira música, por favor. Quisera ser como Sansão e eu como era Esther. Quisera ser como Sansão e eu como era Esther. Esther era boa e fiel. Sansão era forte e valente. Esther era boa e fiel. Sansão era forte e valente. Quisera ser como Sansão e eu como era Esther.
ser como Sansão. e eu como Esther. Eu sou uma boa menina, Bom menino eu sou, eu sou uma boa menina, bom menino eu sou. Quisera ser como Sansão, e eu como Esther. quisera ser como Sansão. E eu como Esther. Esther é boa e fiel. Sansão era forte e valente, Esther é boa e fiel. Sansão era forte e valente. Quisera ser como Sansão, E eu como Esther. quisera ser como Sansão. E eu como Esther. Quisera ser como Sansão, E eu como Esther. quisera ser como Sansão. E eu como Esther. Quisera ser como Sansão. E eu como Esther.
Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar, crianças, descendo devagarzinho. As tias vão ajudar a descer. As mãos, primeiro os meninos. Alguém pode me ajudar aqui com a mesinha, por favor, voltar para o lugar? As meninas podem ir descendo. Amém, glória a Deus. Opa. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Sei que o Senhor já tem falado nessa noite e eu creio que Ele tem mais ainda para derramar nos nossos corações. E quando o pastor Sávio falou que eu ia ministrar, falei, eita Jesus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi esse, construindo rotas. E glória a Deus, porque o que nós estamos já vendo desde o início aqui, é realmente confirmando aquilo que o Senhor, Ele colocou no meu coração. E eu quero falar sobre uma família que recebeu uma direção de Deus, que recebeu uma missão de Deus e que por um tempo essa família, ela andou nessa rota, ela esteve sendo abençoada e acrescentada, mas por um pequeno motivo da esfera natural, essa família destinou o destino de um filho ficou paralisado durante um tempo. E talvez essa história possa falar com alguns de nós aqui nessa noite, talvez possa falar conosco. E eu quero que você leia comigo, lá em Gênesis 9, amém? Lá em Gênesis capítulo 9, sei que a mídia vai projetar aqui, e a partir do versículo 1, deixa eu colocar meus olhos, senão eu não vejo direito. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, voltando aqui comigo, meus irmãos, e abençoou Deus a Noé e a seus... Amém? Então, abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Eu não vou me deter muito aqui sobre a história de Noé, porque até as crianças, se eu for perguntar aqui, a história do departamento infantil, que a gente aprende que Noé recebeu uma orientação de Deus, construiu a arca para salvar a sua família de algo que estava vindo para acontecer. Então, quando nós temos um coração disposto, um coração diante de Deus, alinhado, Deus ele vai nos revelar algo que está para acontecer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja com os nossos parentes, seja nos nossos negócios, se estamos alinhados. E quando Deus, naquele tempo, olhou para a terra, a Bíblia vai falar que Deus olhou e viu apenas Noé. Apenas Noé estava fugindo daquela vida degradante daquele momento. Todo mundo estava pecando, estava gostando da vida que vivia, mas Noé não, ele resolveu separar-se. E não somente ele, mas ele e os filhos dele. Porque talvez se os filhos dele não tivessem o mesmo exemplo do pai, a família toda não teria entrado na arca. Mas Deus, ele falou o quê? Prepara uma arca você e os seus filhos. E por mais que eles foram escarnecer, as pessoas falaram mal deles naquele tempo, ele permaneceu na palavra de Deus. Passou pelo momento de tribulação junto com a família. Estou falando tribulação aqui que foram os 40 dias e 40 noites de chuva ali com os animais. Mas teve um momento que eles saíram da arca. E no momento que eles saíram da arca, Deus falou, Noé, agora chegou o momento de você sair e começar novamente. E vai começar você e a sua família. E aí, então o Senhor, ele faz essa promessa. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai. Porque essa é
A promessa de Deus para as nossas vidas, uma vida cheia de frutos, uma vida de multiplicação nas nossas vidas. Deus não tem miséria, Deus não tem migalhas, Deus não tem coisa pouca para nós. O que Deus tem é uma vida e vida abundante. E isso nós podemos ver desde lá do Velho Testamento, como aqui nesse pacto que Deus fez com Noé. Amém, meus irmãos? Estão me acompanhando? Estou indo muito rápido não, né? Porque às vezes eu tenho que... Mas nós vamos passear um pouquinho aqui sobre esse capítulo 9. Quero que você vá comigo um pouquinho mais na frente. No versículo... Não vou ler todo ele, mas depois você pode chegar em casa com calma e reler esse capítulo para que o Senhor possa ministrar talvez diretamente a maneira que Ele queira ao seu coração. E falou Deus a Noé e a seus filhos. Então, mais uma vez, Deus está falando aqui com Noé e com seus filhos. Com ele dizendo, e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, quer dizer, com os três, e com a vossa semente depois de vós. O que é a semente? Eu estava aqui falando sobre geração, como a palavra profetizada aqui, o Senhor usou Suram para falar que Deus, Ele é um Deus de geração. Deus, Ele quando vê a mim, quando vê a você, quando Deus estava vendo a família de Noé, Deus não estava apenas vendo Noé sendo salvo, Deus já estava vendo as futuras gerações, Deus já estava vendo a mim e a você nessa noite. Por quê? Porque Deus é um Deus que trabalha de pai para filhos, de geração em geração. Por isso que é importante o que nós aprendemos, nós devemos passar para os nossos filhos. E foi isso que Noé, mesmo naquele tempo difícil, imagine só uma família que temia a Deus. Se hoje nós achamos que os tempos estão difíceis, imagine no tempo de Noé, que ele não tinha um vizinho, que ele não tinha uma igreja para congregar no domingo à noite, que ele não tinha as redes sociais que tinham, como nós temos hoje, não tinha o grupo de oração, não tinha o líder de intercessão, não tinha um pastor, era somente Noé naquele tempo, fugindo da presença do mal, e aquilo que ele estava aprendendo do Senhor, ele estava repassando para os seus filhos, e os filhos desejaram entrar na arca junto com o pai, porque se os filhos não tivessem um coração alinhado com seus pais, poderia ter acontecido como aconteceu com Ló, que a mulher olhou para trás, as filhas não quiseram seguir o caminho do pai, mas pelo contrário, aqui a gente vê que era uma família alinhada, porque eles desejaram, eles pegaram junto na construção da arca, eles pegaram junto o tempo que passaram 40 dias e 40 noites ali, eles passaram junto aquele momento e saíram junto da arca. Mas, aí o Senhor aqui, mais uma vez ele falou com Noé e com seus filhos. Porque a promessa de Deus é para mim, a promessa de Deus é para o meu filho, para minhas gerações, assim como é para você, como é para a sua descendência. Deus, ele não trabalha apenas conosco, como eu já falei, mas ele trabalha com a sua descendência, por gerações eternas. Mas, infelizmente, na vida, nós passamos por situações que podem nos comprometer e acabar comprometendo também o destino de quem está ao nosso lado, comprometer o destino daqueles que estão mais próximos de nós. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos firmados na palavra, podemos sair dessa rota, podemos perder a direção que o Senhor deu para nós. E mais na frente, ainda aqui no versículo 20, vai falar, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, sua nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã,
servo dos servos, seja aos seus irmãos. E bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, o que nós podemos ver aqui? Que quando a família saiu da arca, o que Deus falou? Abençoou a Noé e a seus... Amém, irmãos? Vocês estão aqui? E Deus abençoou Noé e a seus filhos. Então, 2 vezes aqui, Deus falou diretamente com Noé e com seus filhos. Eu estou abençoando vocês. Frutificai-vos e multiplicai-vos. Mas Noé, por causa de uma situação natural. Qual a família aqui que não tem situação adversas dentro de casa? Qual a família aqui que não tem momentos que um tem vontade de dar os 5 dedos ministeriais, né, na cara? Falando assim para descontrariar. Mas qual o momento que o marido não briga com a esposa, mas depois não se reconcilia? Que não tem aquele momento ali de um pouco de estresse com os filhos? Qual o filho que não dá dor de cabeça para o pai e para a mãe? Se seu filho nunca lhe deu uma dor de cabeça, vem orar na minha cabeça aqui, gente, em nome de Jesus. Mas nós que somos pais, nós que estamos aqui nessa terra, nós vamos ter esse momento de indisposição sempre um para com o outro. Mas o fato de termos esse momento de indisposição não nos dá o direito de tirar a herança e a bênção daquilo que Deus colocou na vida do meu próximo, do meu filho, e colocou na vida daqueles que Ele abençoou. Então, durante um tempo, Cã não deixou de ser abençoado, deixou de viver as promessas de Deus para a vida dele. E aqui nós vamos ver a primeira maldição dentro de uma família estabelecida por aqueles que deveriam cumprir o plano e o propósito de Deus. Então Noé fez o quê? Plantou uma vinha. E ele plantou uma vinha e ficou bêbado. E por causa da sua embriaguez, ele ficou exposto. E o filho viu a nudez do pai e foi falar para os outros. Não estou aqui passando a mão na cabeça de Cã, porque os filhos realmente devem honrar os seus pais. Mas o que nós estamos analisando aqui foi a posição do pai quando ficou sabendo. E aquelas palavras de Noé mudaram totalmente a rota de Cã, daquilo que Deus tinha pronunciado quando eles saíram da arca. Por isso que as nossas palavras, aquilo que nós determinamos, aquilo que nós falamos como família, pode mudar o destino profético dos nossos filhos, pode mudar o destino profético dos nossos familiares, pode mudar o destino daqueles que estão mais perto, ouvindo aquilo que está saindo da nossa boca. Então, por isso que lá a Bíblia vai falar que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Nós não temos como falar coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Então, Noé ficou embriagado. E não era embriaguez do espírito, era uma embriaguez natural. A embriaguez que tira a serenidade da pessoa, que tira ela do foco. E vai falar sobre essa, que ele estava embriagado. E lá na frente do Novo Testamento vai falar que o vinho, ele traz o quê? Contenda. Ele traz briga no meio dos seus. O vinho, ele vai trazer essa dissolução no meio da família. E como vocês já viram, né, que hoje falamos sobre construindo rotas, o que significa rotas? Refere-se a caminho, itinerário, direção ou trajeto entre um ponto de origem a um destino. Todos nós que estamos aqui, nós temos esse destino, um ponto de origem a um caminho a ser traçado. Mas nós só vamos ter noção desse caminho a ser traçado quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Quando nós temos a nova vida dentro de nós. Então nós vamos entender sobre esse ponto de origem e sobre o destino que Deus, Ele quer dar para as nossas vidas. Então aí depois dessa situação no meio da família, iniciou a maldição de uma geração. Mas isso não era o que Deus falou para Cã. E
nós vamos ver que Cã se transformou futuramente, foi em Canaã. Mas eu pesquisando, lendo esses dias, os filhos que foram abençoados por Noé, Sem e Jafé, não se fala muito sobre as descendências dele naquele tempo. Mas vai falar-se de Canaã, os descendentes de Cã que foram amaldiçoados. E eu fiquei curiosa, falei, Senhor, por que está falando mais dele que foi amaldiçoado do que dos outros que não foram amaldiçoados? Então Deus, mais na frente, que passa, você vai ver lá no capítulo 11 ou 12, começa a história de Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a cidade, para o lugar que eu vou te mostrar. E que cidade era essa? Se não era a cidade de Canaã. Então Abraão percorreu, você conhece a história, depois ele teve os filhos. E sua descendência, a sua descendência, depois de muitos anos que ficaram presos lá no Egito, então Deus ele vai cumprir aquilo que ele tinha destinado. E vai falar, bem aqui no livro de Josué, capítulo 14. No versículo 1 diz assim, isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, por quê? Porque desde o início, quando Cã e os seus irmãos saíram da arca, Deus ele via todos eles abençoados. Deus não via eles malditos, cheios de maldição, porque quem lançou essa palavra foi o Pai. Mas a maior palavra que tem sobre as nossas vidas é a palavra de Deus, e é ela que vai se cumprir nas nossas vidas quando nós cremos no poder que ela libera sobre quem eu sou, sobre quem nós temos, sobre o que nós podemos. E muitas pessoas estão fora das suas rotas porque até hoje estão vivendo debaixo de palavras que receberam de seus pais, que receberam de familiares. Talvez falaram para você, você é burro, você não presta, você é isso, você não vai dar para nada, eu não gosto de você. Sentiu-se rejeitado, e por causa dessas palavras que tiveram na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, talvez seja um casamento que não deu certo, um negócio, uma parceria, uma sociedade, e palavras que não só pessoas, mas que o próprio diabo usa para trazer tormento na mente, dizendo, ei, você não é isso que Deus falou, não, você é essa realidade que eu estou ditando para você agora. Só que a nossa realidade não é o que as pessoas falaram. Por mais que os nossos pais sejam importantes nas nossas vidas, por mais que pessoas sejam importantes, mas eles não têm o poder de ditar e de construir as nossas rotas em Cristo, porque quem tem esse poder é Jesus Cristo, que lá na cruz já conquistou tudo isso para nós. Então, quando Israel, depois de ter passado por todo aquele tempo de cativeiro, por todo aquele tempo no deserto, mas eles chegaram em um lugar que aparentemente era um lugar de maldição. Mas para Deus, Cã e Canaã nunca foi lugar de maldição. Para Deus, Canaã sempre foi uma terra abençoada. E ali Deus estava dizendo o quê? Ei, a partir de hoje eu estou mudando essa história. Não porque eu estou cumprindo a maldição na vida do seu pai. Seu pai falou que você seria servo do seu filho. Não, eu estou trazendo você para essa terra para dizer, aquilo que eu tenho que você ainda continua. Porque a palavra que eu tenho, Canaã, é de você ser abençoado e frutífero, multiplicai-vos. E aí nós vamos ver Deus falando assim, eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel. Existiam muitas terras, eu creio, naquele tempo. E por que Deus levaria logo para aquela terra que foi amaldiçoada lá atrás? Porque a maldição que pessoas colocam não pega em nós. A palavra de Deus é que determina quem nós somos. O pai poderia
tirar o filho da rota certa. Mas Deus, através da sua palavra, com seu compromisso, ele falou: hoje eu estabeleço novamente aquilo que eu falei com você quando você saiu da arca. Você, Canaã, não é maldito. Você, a partir de hoje, vai se chamar Israel. O que quer dizer Israel? Príncipe de Deus. E hoje a igreja, ela é esse lugar abençoado. Nós somos o quê? Príncipes e princesas de Deus aqui neste lugar. E o diabo, nos últimos dias, nesses últimos tempos, ele vem tentando distrair, tentando tirar as pessoas das suas rotas, daquilo, dizendo o quê? Que você não é isso. Por que nós cantamos essa música aqui hoje? Para fortalecer na mente das nossas crianças quem elas são em Cristo. Que Deus realmente fez meninos e meninos para a sua glória. E nós não vamos abrir mão dessa verdade, daquilo que realmente Deus, ele tem falado através da sua palavra. O diabo tem falado: se você quiser ser um bicho, se você quiser ser um macaco, se você quiser ser uma árvore. Não, nós somos aquilo que a palavra fala sobre nós. Nós temos um caminho de vida diante de Deus e podemos andar nessa rota que foi construída profeticamente para Deus. Talvez muitos aqui tenham saído desse caminho que Deus estabeleceu. Talvez você ficou desanimado com algum líder de alguma igreja. Talvez você tenha saído da sua casa porque tenha ficado magoado com alguém. Mas Deus, ele é um Deus que continua construindo rotas. E ele não vai mudar o plano que ele tem para a sua vida, o plano que ele tem para a minha vida, porque nós naturalmente não consigamos ver isso. E aí eu quero ler com você lá em Hebreus. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, quando eu li esse aqui, eu falei assim: olha só, Noé, ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para salvação da sua família. E para a salvação da sua família foi que ele construiu aquela arca. Então é para a salvação das nossas crianças que nós estamos aqui hoje com o projeto Pequeninos. É para a salvação dessa geração que nós estamos aqui empenhados em falar daquilo que nós temos sido testemunhos da palavra de Deus sobre essa geração, sobre aquilo que Deus tem trabalhado na vida dessas crianças. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, trabalhando com elas, ensinando reforço de português e matemática, aula de conduta, que é sobre comportamento, aula de ensino bíblico, falamos sobre o amor de Deus, ensinando elas a guardar, porque uma geração que não teme a Deus, uma geração que não honra a Deus, é uma geração perdida e uma presa fácil para Satanás. E o nosso papel aqui é como líderes, é como divinamente inspirado, divinamente tendo essa visão que é do Projeto Pequeninos, porque foi Deus quem trouxe essa visão para cá. E divinamente inspirado, nós estamos construindo rotas, nós estamos destinando destinos proféticos, nós estamos aqui trabalhando com essas crianças. E muitas vezes tem gente que chega e fala: é tão bonitinho trabalhar com criança. E realmente, gente, é bonitinho. É bonito.
Mas eu nunca vi na minha vida, eu já fui líder de departamento infantil também. Um departamento onde tem tanto rodízio é trabalhar com crianças. Porque exige-se ser cheio do Espírito Santo, não ser embriagado com vinho, mas ser embriagado do Espírito. Porque criança, elas não dão trabalho. Crianças, elas dão fruto. E se essas crianças forem bem instruídas no caminho que devem andar, as vidas delas não vão sair do destino que Deus tem preparado para cada uma. Se nós que estamos aqui como atalaias do Senhor nessa geração, se nós que estamos aqui divinamente inspirados com revelação, nós sabemos para onde nós devemos caminhar, para onde nós devemos seguir e não recebendo palavras, porque muitas pessoas falam, mas é difícil trabalhar com criança. Mas vocês não têm dinheiro. Meu irmão, nós não trabalhamos por dinheiro. Apesar que precisamos sim de dinheiro, porque sem dinheiro, a gente não compra esses uniformes bonitinhos que elas têm. Sem dinheiro, elas não lancham aqui todo dia, de segunda a sexta-feira tem lanche. Mas o Deus que dá a visão, dá a provisão. O Deus que nos chamou para essa geração é o mesmo Deus que trabalha de geração em geração. Então nós estamos vendo essas crianças sendo edificadas, sendo trabalhadas, porque elas elas já são o futuro. Elas são o futuro. Muitos falam, não, no futuro elas vão fazer. Não, como já foi falado aqui hoje, através delas vai haver uma unção de cura. Através dela não é para o futuro, quando elas crescerem e forem adolescentes. Não, já é hoje. Já é hoje, porque elas estão na arca certa. Elas estão recebendo palavras certas, palavras de direção, palavras de vida, palavras de salvação, palavras que estão mostrando quem elas são em Cristo. São meninas e são meninos, são meninas e são meninos, e vão ter essa consciência divina de que realmente o Criador amado criou um propósito, já construiu uma rota divina e inspiradamente pelo Espírito Santo para cada uma delas e para os nossos filhos e para os nossos lares, porque assim como nós também devemos edificar os nossos lares. E algo aqui nessa passagem sobre quando o Senhor, ele falou o Senhor para Noé e seus filhos. Deus não falou para a mulher de Noé e para suas noras. Homens, vocês são o sacerdote do lar. A responsabilidade de manter a chama da presença do Espírito dentro de casa não é das mulheres, são dos homens. Os homens que são sacerdote. Quem representa esse lugar aqui diante de Deus é o anjo da igreja, é o pastor Sávio. É ele quem tem mais obrigação. Surama está do seu lado dando apoio. Dentro de casa, o sacerdote é quem deve permanecer com a chama acesa, que deve permanecer fervoroso no Espírito. É com o homem que Deus fala, é com os homens que Deus quer falar nessa geração. É com você que deve sair desse lugar de apenas ficar recebendo e não fazer nada. Deus quer ver uma geração de homens masculinos, homens. São homens que precisam se levantar nesses últimos dias. Se a mulher não pega para vir para a igreja, não vem para a igreja. Se a mulher não chama para orar, não ora. Se a mulher não chama para ler a Bíblia, não lê. Se não chama para fazer um jejum, não faz. Deus falou com Noé. Deus falou com Moisés. Deus falou com Josué. Deus não fala com mulher, porque mulher não é autoridade. Mulher não é autoridade. A mulher ela edifica do lado do esposo. E a sua palavra, homem, pesa na vida dos seus filhos. A sua palavra tem poder de destruir muito mais o destino dos seus filhos do que da sua mulher. Porque foi da boca de Noé que saiu a palavra de maldição.
Muitas vezes quando os homens chegam nervosos dentro de casa, menino, sai daqui, você não é burro, você não vai aprender, você é isso, você é aquilo. E você está desconstruindo o caráter que Cristo está em você, que o seu filho não consegue ver esse caráter dentro de você. Cadê o amor de Deus? Embriagados pelo Espírito, não embriagados de raiva, de ira, de ódio, de contenda, trazendo confusão para dentro do lar. Então Deus, Ele quer contar com homens que não apenas ouçam e cumpram a metade do caminho, construindo metade do caminho, mas na metade faz besteira e estraga com a vida do filho, como Noé fez. Noé, ele começou bem, ouviu divinamente, construiu a arca para a sua família, entrou na arca, saiu na arca. Mas no momento de besteira, ele quebrou um ciclo da vida do seu filho. E aquelas palavras se penduraram por gerações. Por gerações. Mas Deus que cumpre a sua palavra, porque desde quando ele saiu lá da arca, ele já via que Canaã era abençoado. Então precisamos rever a masculinidade dentro da igreja. Precisamos rever homens pegando junto. Sabe, tem tanta... Homens que falam, lugar de homem no departamento infantil. Meu irmão, se lugar de homem fosse departamento infantil, você não deveria nem ter filho. Porque para você ser pai, você tem que saber trabalhar com criança. E criança, se você é pai, você vai trabalhar no departamento infantil, você vai trabalhar com adolescente, você vai trabalhar em escola, dando aula. Eu trabalho com crianças há muito tempo. E eu já ouvi muitas crianças, tia, eu queria morrer. Eu queria morrer. Eu posso morar aqui na igreja? Eu posso ficar aqui? Criança, não tendo prazer pela vida. Nessa idade que deveriam estar brincando, curtindo a vida. Mas que falam, tia, eu queria morrer. E quantas crianças não estão morrendo? Quantas crianças nessa geração não estão com crise de ansiedade, depressiva? Quantos pais não estão chegando em casa e vendo o filho pendurado numa corda? Quantos pais estão apenas passando tempo? Mas eu creio que nessa noite é uma noite de despertamento porque existem rotas a serem cumpridas nas nossas vidas. E para essa geração. E para essa geração. E o Senhor, Ele literalmente deseja que os homens cumpram o seu papel de sacerdote do lar. Abrace mais seus filhos. Tenha um momento de qualidade com a sua família. Leve seu filho para passear. Se você tem mais de um filho, 2, 3, tira um dia para cada um dia vai com um dia vai com outro. Fale para ele que você o ama. Ou será que ele ouve mais? Ah, menino, sai de perto de mim. Ah, menino, você é isso. Ah, menino, você é aquilo. Quais são as palavras que mais seus filhos têm ouvido de você? E talvez você está aqui, você seja solteiro, você pensa, não, eu não tenho filho, está tudo certo, mas já é uma palavra de despertamento. Mas talvez você ouviu muitas coisas do seu pai e da sua mãe que também paralisaram algumas coisas na sua vida. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele é Deus. E a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca. Aqui nós somos uma região de bastante fazenda, vaqueiro, né? E quando a gente vê naqueles filmes, o vaqueiro pegando a corda e laçando o bicho e puxando,
Esse também é o peso da nossa boca, das nossas palavras. É como corda que vai para o futuro e puxa o nosso futuro. Que vai no futuro e puxa o futuro dos nossos filhos. Aquilo que nós destinamos, porque aqui nós falamos que nós somos o povo da fé, e realmente nós somos o povo da fé, e nós cremos no poder da declaração da palavra, nós declaramos que somos sarados e curados, nós declaramos que o Senhor tem vida abundante para nós declaramos porque realmente nós cremos que vida e morte estão no poder da palavra. E essa mesma palavra, como laço, nós podemos puxar e declarar e já ir construindo os futuros das nossas vidas, construindo o futuro do nosso lar, construindo o futuro dessa geração. Sabe, mas ultimamente é uma coisa minha. Eu vi aquele meme, muitas pessoas fazendo, ok? Quando pega esses memezinhos, pega fama, né? E todo mundo quer copiar e colocar na internet. E aí, eu falo assim, e colocando crianças e adolescentes, nossa, aquilo doeu meu coração. Aqui é fulano e tal, se você quiser vir, não sei o que, aqui. Eu olhava assim, eu falava, meu Deus, que retrato assim mais... Porque é como se a gente estivesse vendo essa geração, o povo colocando assim, se você quiser fazer, você faz, se você quiser ir para a igreja, você vai, se você quiser ser criança, você é, se você quiser ser aquilo, se você quiser. Eu falava assim, gente, mas que coisa assim, querendo colocar que pode ser de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito, é do jeito que a palavra fala. Nós não devemos fazer isso com as nossas crianças, incentivar que, se você quiser vir, vem, se você não quiser vir. Aí a gente olha para essa geração, eles falam que é a geração da depressão, que é a geração que... São tantas coisas erradas que as pessoas lançam sobre essa geração, que é a geração isso, que é a geração aquilo. E isso vai recaindo, essas palavras, porque cada palavra ela tem poder. E essas palavras elas vão recaindo sobre essa geração e realmente fazendo essas coisas acontecer. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que declarar que essas coisas não vão acontecer nessa geração. Que essa é a geração do avivamento, que essa é a geração que é cheia do Espírito Santo, que essa é a geração que vai ver cumprido os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Que essa é a geração que Deus vai fazer milagres e prodígios através das nossas mãos, através da mão das nossas crianças, através de quem está alinhado com a palavra de Deus, de quem está andando dentro dessas rotas proféticas, construindo o seu caminho e construindo o caminho da sua família. Sabe, meus irmãos, eu sei que às vezes a gente precisa passar por um susto para poder despertar. E muitas vezes nós erramos como pais. Nós erramos. E teve uns dias atrás que eu errei com meu filho. Eu falei algo além daquilo que eu precisava. Por quê? Porque eu estava fora de mim, quer dizer, eu não estava transbordando no Espírito. Ele me pegou, sabe aquele dia que você está assim? E infelizmente eu acabei falando algumas coisas demais. E naquilo que eu falei, o diabo ele pegou aquilo para trazer uma seta para dentro do meu lar. E na hora o Senhor falou para mim, foram as tuas palavras. E eu na hora eu falei, Senhor, me perdoa e tudo. E comecei a repreender e desconstruir aquilo que eu havia construído sobre o meu filho. Que foi quase uma sentença de morte. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele reverteu o quadro. Então hoje eu estou podendo dizer aqui que as minhas palavras mudaram sobre a vida, sobre o destino e sobre o plano e o propósito que Deus tem para a vida do meu filho. Porque muitas vezes parece que é muito fácil, a gente só vem aqui falar e tudo, mas nós também precisamos praticar. Eu que estou aqui, eu sou a primeira a praticar. Eu sou a primeira a precisar viver essa palavra. Eu sou a primeira a dar esse testemunho, porque eu sei daquilo que o Senhor tem feito dentro do meu lar. Então é isso que o Senhor ele tem para nós nesses últimos dias. Ele quer o quê? Ele quer que nós venhamos construir essas rotas dentro da... E Deus, ele é um Deus o quê? Onde tem maldição, Deus transforma em bênção. Parecia que, voltando agora para Canaã, né? Parecia que o destino de Canaã era só aquele. Mas Deus, ele mudou. E até hoje, aquela terra que antes era amaldiçoada, hoje está lá como povo de Israel. E é uma das terras mais ricas
É um povo bem inteligente, bem rico, que eles pegam o deserto e eles fazem acontecer. Por quê? Porque eles sabem as bênçãos que eles têm diante de Deus. E quantas vezes nós temos essa palavra? E eu agradeço a Deus por uma escola que tem aqui nessa igreja chamada Rema. Porque essa escola mudou a minha vida e eu entrei na rota que Deus tinha para a minha vida. Durante muito tempo, mesmo cristão, servindo a Deus, eu estava pegando atalhos. Eu estava fora do plano de Deus, não porque eu estava desviada, mas porque os meus olhos não estavam abertos para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque eu estava deixando muito mais as vozes do passado, as minhas vivências da infância, aquilo que tinha acontecido comigo, me tirar da rota, do destino que Deus havia realizado para a minha vida. Mas um dia nessa escola eu descobri uma matéria poderosa que é realidades da nova criação. E aí eu entendi quem realmente eu era e que a minha realidade foi aquilo que Deus determinou antes mesmo de eu nascer. Ele já tinha um plano e um propósito para a minha vida. Tem outra matéria maravilhosa que é sobre justiça de Deus, que eu entendi que eu não era uma pecadora redimida, mas que eu era justa diante de Deus e que muitas vezes eu achava que se eu entrasse na presença de Deus, Deus estava lembrando do meu passado, que as palavras que foram ditas diante de pessoas sobre a minha vida, Deus estava anotando tudo aquilo e que um dia tudo aquilo iria acontecer e Deus, ele abriu os meus olhos e falou: ei, você é justa. Sobre o seu destino não tem mais nada. E então eu comecei a entrar na rota certa que Deus tem para a minha vida. E glória a Deus, porque eu creio que não somente eu, mas muitas pessoas aqui também, que já fizeram rema e entenderam que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder da sua palavra, porque aquilo que Deus fala sobre o nosso respeito é o que Ele quer cumprir na nossa vida. Aquilo que Ele já determinou lá do início da criação é o que Ele tem para nós hoje, ainda mais hoje que nós somos cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro de nós. Se no Velho Testamento, se lá onde os homens não tinham o Espírito Santo dentro deles, Deus, Ele cumpriu a sua promessa com aquela família, que foi a primeira família que recebeu uma promessa de Deus. Aquela primeira família que recebeu a promessa de Deus, Deus foi poderoso para cumprir a sua palavra em cada um daqueles, do pai e dos filhos. Imagine hoje que nós somos o povo de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós temos a consciência dessa palavra. O Senhor, Ele tem muito mais para definir o nosso destino, para definir aquilo que Ele tem para você nesses dias. Se você se permitir que essa palavra construa suas novas rotas, construa o seu futuro profético, construa. Talvez você não saiba como, mas Deus, Ele sabe como trazer você de volta para esse destino. Deus, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Talvez a sua família hoje esteja um pouco conturbada como ficou a família de Noé. Mas hoje é dia de conserto. Hoje é dia de pais se reconciliarem com os filhos, de filhos se reconciliarem com os pais. E de uma nova rota ser traçada na sua vida. O passado ficar para trás e permitir um novo de Deus, uma nova estação, um novo tempo, um novo algo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Começar a trazer mais a chama, a presença de Deus para o meio das nossos lares. Que os nossos lábios sejam palavras que vão edificar a nossa casa, seja um ambiente de paz. Porque acho que todo mundo aqui, a maioria já passou por essa situação. Quando tem um local que tem pessoas brigando, quando você entra naquele lugar, você olha para a cara de um, a cara de outro, você percebe assim, aquele ambiente pesado. Então as palavras, elas têm o poder de trazer uma nuvem negra, um ambiente pesado, ou de trazer um ambiente de paz para o nosso lar. Se as nossas palavras dentro do nosso lar são mais palavras de Deus,
vai haver uma atmosfera divina dentro da nossa casa. E nós não precisamos fazer esforço para os nossos filhos verem. Porque o nosso papel não é converter os nossos filhos, é ensinar. Quando eles verem esse exemplo em nós, ensinando, automaticamente eles entram num destino sem força. Não existe um modelo certo de criação de filhos. Existe a maneira que o Espírito Santo vai falar com você, como que você deve conduzir a sua família. Talvez comigo ele pode falar, Suzana, faça isso e isso. E eu não posso pegar isso como princípio e colocar que todo mundo faça. Então ele vai falar com você, você precisa fazer isso. E a maneira que ele falar, nós devemos seguir e obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós temos essa certeza das promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Talvez aqui tem pessoas que não têm mais expectativa de vida, que já passou por tantas frustrações, que já passaram por tanto dilema, e fica falando, Suzana, mas é fácil você falar isso sobre Deus, construir nova rota, mas você não conhece a minha vida. Realmente, eu não conheço a sua vida. Mas o Deus que te chamou e que fez você vir para esse mundo, Ele tem algo novo para você. Ele tem esperança para a sua vida. Ele tem paz para você. Ele tem vida em abundância. Ele tem saúde. Ele tem paz para o seu lar. Talvez o seu lar não tenha essa paz. Mas se você se permitir deixar Jesus entrar no seu lar, você vai poder experimentar de um novo tempo no seu lar. E como família nós precisamos nos unirmos cada dia mais e mais, para que possamos construir esse destino da nossa família, das nossas crianças e da nossa nação, do nosso país. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, considerado assim, na política. Mas o nosso papel não é de juiz, de julgar e de falar mal. O nosso papel é de orar, é de interceder. Não é de ficar falando, esse Brasil não tem jeito. Isso não tem jeito. Isso não vai acontecer. Vai acontecer porque Deus tem promessas para o Brasil. Deus tem promessa para essa nação. Deus tem promessa para essa igreja. Deus tem promessa para essa cidade. Deus tem promessa para as nossas famílias. Deus, Ele tem promessa. E as nossas palavras têm que concordar com aquilo que nós queremos ver na nossa nação, com aquilo que nós queremos ver na nossa cidade, com aquilo que nós queremos ver, é que as nossas palavras precisam concordar para criar esse futuro, para criar aquilo que Deus deseja. Muitas vezes nós continuamos nesse vai e vem, por quê? Porque a igreja, ao invés de se levantar para desfazer as obras de Satanás, está concordando com o que Satanás está falando. E nós precisamos nos levantar como uma voz contrária e declarar aquilo que Deus falou vai acontecer na minha família, vai acontecer na minha cidade, vai acontecer nos meus negócios. Se você é empresário, não se acomode, porque todo mundo está na crise. Não, nós estamos em Cristo. Deus faz chegar, Deus Ele faz chegar, independente do cenário. Aparentemente, Cã era uma cidade abençoada, mas era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que tinha promessa de Deus. Era uma terra que Deus deu. Aparentemente, o cenário pode ter, mas tem abundância para nós que estamos firmados em Cristo. A crise não pode nos abater. As palavras que nós ouvimos tempo atrás não podem nos abater. As circunstâncias que estão gritando ao nosso redor não podem se abater. Aleluia! Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. O grupo de louvor pode subir. Amém. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor, Ele está construindo novas rotas nas nossas vidas, nas nossas áreas que um tempo, talvez nós pegamos atalho. O que é o atalho? É um caminho que parece mais fácil. Mas o atalho, ele nos leva tempo, desperdício. Mas quando nós somos rápidos para voltar
para aquilo que Deus tem, nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E talvez você entrou aqui nessa noite percebendo que a sua vida está sem rumo, que a sua vida está sem direção, que há muito tempo você não tem seguido talvez caminho nenhum, tenha parado, você não tem sonhos, não tem projetos. Talvez a sua família, existem muitas situações difíceis. Talvez você tenha acreditado em coisas que falaram para você. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite que o Deus que desenhou a sua vida, o Deus que planejou você, Ele tem um novo capítulo. Ele tem um novo para você. E eu quero saber de você aqui. Talvez você ficou desanimado com alguém e saiu da presença de Deus. Por alguma discussão, você achou que era melhor sair da presença de Deus, sair no sentido de não ter nenhum lugar para servir ao Senhor. E nessa noite você entendeu que você precisa voltar para essa rota. Você precisa voltar para essa direção. E se você entendeu que essa palavra é com você, eu queria convidar você. Deus, Ele tem um novo tempo para a sua vida, um novo tempo para a sua família. Ele quer cumprir o destino que Ele desenhou para você. Se seu coração ficou tremendo, se seu coração ficou bem aquecido durante essa palavra, você entendeu que a sua vida precisa de um destino. E esse destino tem nome. E esse nome é Jesus. Sem Jesus nós não conseguimos dar nenhum passo. Sem Jesus nós não conseguimos romper com o passado. Nós não conseguimos construir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Talvez você está na galeria, ou você está por aqui. Talvez você já venha algumas vezes, mas nunca se decidiu por Cristo. E o Senhor, Ele chama você nessa noite para realinhar esse caminho que ficou parado. Amém? Tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Deixar Ele endireitar o seu caminho, deixar Ele construir rotas novas para a sua vida, você seguir aquilo que Ele planejou para você. Amém? Ninguém? Então, amém. Eu quero orar por vocês. Amém? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que transforma maldição em bênção. Se bem que o que o Senhor realmente tem para nós são apenas bênção. E obrigada pela tua palavra, Senhor, porque ela é fiel. A tua palavra, ela é verdadeira. E ela não volta vazia, Senhor. Ela vai cumprir, Senhor, o papel dela nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós estamos dentro de um tempo, Senhor, de frutificar, um tempo de conhecer mais e mais do Senhor, no nosso individual, na nossa família. E nós cremos, Senhor, que rotas que estavam paralisadas, pessoas que estavam fora do seu caminho, voltando para esse lugar de acerto, voltando para esse caminho pleno. Porque esse caminho pleno nós temos só diante da tua palavra, quando divinamente nós somos, ó Pai, instruídos pelo poder da tua palavra. E assim nós cremos no que o Senhor tem para esta geração, no que o Senhor já tem preparado e que está sendo derramado, Pai.
nós declaramos sendo derramados, ó Pai, o poder do Senhor sobre esta geração. Nós repreendemos toda palavra de maldição sobre a nossa geração. Toda palavra de maldição, ó Pai, sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre, Senhor, as nossas famílias. Nós declaramos toda palavra que foi contrária à Tua palavra, Pai. E nós ficamos com a Tua palavra, que nós somos abençoados, nós somos sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que nós somos, nós sabemos que o nosso futuro é certo em Ti. Nós não temos medo do amanhã, porque o amanhã o Senhor já visitou ele. Nós não temos medo, Pai, daqui um mês, daqui um ano, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós temos crido no Deus que faz o impossível, no Deus que é o Deus do deserto, mas que é o mesmo Deus da abundância, que está conosco em todo o tempo. Não importa a situação, o Senhor é um Deus que faz maravilhas, e nós cremos, ó Pai, nos Teus milagres, nós cremos no Teu transbordar, nós cremos, ó Pai, em famílias edificadas, famílias, ó Pai, transformando essa cidade, ó Pai, famílias incendiadas do Teu Espírito, famílias, ó Pai, fazendo a diferença nesse tempo. Obrigada por jovens tendo visões, crianças, ó Pai, visões. Obrigada, Pai, pelo coração dos pais aos filhos, se convertendo dos filhos aos pais, e assim, Pai, a Tua palavra sendo cumprida, porque essa é a Tua vontade em Cristo Jesus, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.